Olá, meninos, tudo bem? Então, a nossa aula passando aqui para trabalhar a nossa aula de hoje. A nossa aula será sobre um conto do Lima Barreto, Ele e Suas Ideias é o título do conto. Lima Barreto é um escritor importantíssimo para a literatura brasileira e faz parte, dos grandes nomes da literatura voltados para o pré-modernismo, que exaltavam a nacionalidade, que o Lima Barreto exaltava a nacionalidade, exaltava a língua portuguesa, a língua brasileira. Bom, então, como essa semana estamos trabalhando vários contos, hoje nós vamos trabalhar esse do Lima Barreto, Ele e Suas Ideias. Vamos lá? Bom, primeiramente o Lima Barreto, ano de nascimento e de morte, então nasceu em 1881, morreu em 1992 na Semana de Arte Moderna, por isso ele não fez parte da Semana de Arte Moderna, tá? Ele foi um escritor brasileiro, o romancista da Primeira República. Foi um importante escritor do pré-modernismo, período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna vai ocorrer em 1922. Então, infelizmente, ele não participou, mas ele contribuiu para o pré-movimento, para o pré-modernismo, que é uma escola literária, um movimento literário, um período da história da literatura no Brasil bastante relevante, em que tanto escritores quanto autores, compositores, enfim, pintores, artistas de várias áreas resolveram fazer uma arte que fosse tipicamente brasileira. Muitos estudavam fora, aprendiam muitas teorias, enfim, bebia da água, da fonte da cultura europeia, mas eles não queriam mais reproduzir no Brasil aquilo que não fosse tipicamente brasileiro. Tá? Isso foi no modernismo. Agora, até chegar aí, vários autores, compositores, escritores, pintores contribuíram para essa base que virou a Semana de Arte Moderna. Bom, vamos ao conto então. Conheci-o no tempo em que trabalhava na Fonfon. Era um homem pequeno, magro, com um reduzido cavanhaque, bem tratado, mas a sua tragédia íntima interior só a vim conhecer perfeitamente mais tarde. Não foram precisos muitos dias, mas foram precisos alguns. Andávamos por esse tempo na febre dos melhoramentos, das construções, e a todo momento ele lembrava a este ou aquele jornal uma ideia. Um dia era uma avenida, outro dia era uma ponte, um jardim. E de tal modo a mania de ter ideias o tomou que não se limitava a deixá-las pelos jornais. E além, procurava em ministros, fazia requerimentos aos corpos legislativos propondo tais e tais medidas. Era um pingar de ideias diário, constante e teimoso. É de crer que, após o almoço, ele dissesse à mulher: filha, hoje tenho 4 ideias. E saísse contente a procurar redações, deputados, proprietários, ministros, chefes de serviço, escorrendo ideias. Nos jornais, ele propunha melhoramento na folha, sessões, enquetes, autores para o folhetim. Os secretários já o temiam, e quando ele apontava na porta da sala, coçava a cabeça e lá diziam consigo: lá vem um homem que tem ideias. E ele não tinha nenhuma piedade, abancava-se ao lado do redator e zás. 2 ideias. Para aquela fecundidade não havia quase tempo de gestação. Certas vezes, mesmo entre 2 ideias, brotava outra. E se esta era de melhoramento urbano, enquanto a primeira era de coisa jornalística, ele deixava o secretário e corria ao prefeito. O prefeito e seu gabinete já conheciam o extraordinário e fecundo homem. E logo que ele se fazia anunciar, o chefe da cidadezinha dizia para o secretário: esse diabo, lá temos o homem das ideias. As suas ideias eram as mais disparatadas possíveis. Quase sempre eram inviáveis ou inúteis. Ele tinha viajado de modo que queria ver, no Rio, todas as coisas soberbas do mundo. Os jardins do Píncio, a Torre Eiffel, o túnel sobre o Tâmisa. E ao acudir-lhe, por exemplo, a ideia de desviar o Paraíba para a Baía de Guanabara, corria às nossas autoridades em engenharia e pediu o parecer delas. Ficaram os mesmos engenheiros atarantados, atordoados, apavorados diante das extravagantes inutilidades do homenzinho. Mas não se pode executar, perguntava ele a menor objeção. Se tivesse resposta favorável, a sua fisionomia irradiava.
Era de vê-los nos momentos de concentrado, se não quando expedia suas cogitações. Tinha então uma poderosa beleza que empolgava e a tornava simpática. Para levar os dias a destilar ideias, ele tinha que passar as noites a pensar. Creio que dormia pouco. Todo se encontrava na função de ter ideias. E era pródigo, e era generoso, e era desperdiçado, pensava, tinha ideias e dava aos outros. Em sua casa, a sua mania se propagara. A mulher, os filhos, os criados também tinham ideias. Quando lhe faltavam, corriam a eles. Uma vez, o cozinheiro até lhe dera um minuto interessante. Há 2 bondes restaurantes e ele correra logo a Light para lembrar a coisa. Ocasiões havia que ele ficava desolado, desesperado e aflito. Era quando não tinha nenhuma e da família nada podia sacar. Ah, Chiquinha, dizia ele, hoje saio sem nenhuma ideia. Que vão dizer de mim? Estou desmoralizado. Quando, porém, lhe vinham muitas, que alegria, que regozijo, amanhã ficava-lhe sorridente, cantarolava, arreliava-se. No bonde, logo ao encontrar o primeiro amigo, agitava a conversa e pespegava. Aurélio, e se o prefeito quisesse? Podia fazer um grande melhoramento. Qual é? Indagava o amigo. Estabelecer um imenso foco elétrico no alto do Corcovado. Devia, por isso, iluminação da cidade ficar mais perfeita. E dizia a coisa bem alto para que os vizinhos ouvissem. Após ter dito, observava uma por uma as fisionomias e tomavam-lhe o espanto pela admiração causada pelo arrojo de sua imaginação. Este homem singular, este homem que no seu gênero era um Edilson ou um Marconi, nunca foi apreciado. Os poderes públicos não tomaram na devida consideração os seus projetos. Os jornais não apontavam a admiração do público e ele vive hoje, triste, abandonado, desolado, em uma pequena cidade de interior. Estive com ele há dias, lá, e sentei-me confrangido diante de sua desolação, do seu abatimento. Conversamos sossegados debaixo de uma jaqueira úmida e lembrei-lhe o seu passado e a glória que lhe escapou. Ele me ouviu triste, olhou-me depois, longamente e me disse: que se há de fazer? Essa terra não estima seus filhos. Não é só aqui, disse-lhe eu, em toda parte é assim. Mas nas outras terras, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, há esperança de uma recompensa final. Mas no Brasil, que nos podem sustentar na luta? O que nos pode sustentar na luta? E abaixou a cabeça para o chão ingrato da pátria, que o havia criado, mas que não soubera animar no árduo trabalho de ter ideias. Não era um Mário nas ruínas de Cartago, porque afinal ele estava em sua pátria. Era alguma coisa mais angustiosa, como que o próprio desalento em pessoa. Eu lhes respeitei a dor, fugi ao assunto e tive a conversa sobre umas várias e sem importância. Entardecia e o crepúsculo vinha lentamente, pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua delinquência. Levantei-me para me despedir e ele veio até a porteira. Estivemos ainda parados a ver a imensa sebe de bambus, curvados em nervuras de ogiva. Uma cigarra começou a estridular e os bambus agitaram-se, um pouco a um leve vento. Despedi-me afinal, mas quando ia partir de vez, o homem me disse, de repente, cheio de contentamento: acabo de ter uma ideia. Qual é? Perguntei-lhe. O aproveitamento do bambu para o encanamento d'água. Nas cidades, há economia e será uma fonte de renda para o Brasil. Olhei-o, atento, nada lhe disse e segui devagar pela estrada em fora. Bom, meninos, a partir da leitura do texto, a gente pode fazer várias observações, né? A primeira delas, que é a que eu gosto mais de chamar atenção, a primeira coisa que a gente faz quando lê um texto é tentar imaginar a temática do texto, né? A ideia, a história como um todo, no caso de um conto. Bom, a história fala de um homem que tinha várias ideias às vezes bem absurdas ou simplesmente ideias mais inúteis, ideias que realmente poderiam ajudar. Mas ele tinha tantas ideias, que as pessoas já tinham até medo das ideias que ele tinha de propor. Só que ao mesmo tempo que ele propunha várias ideias, ele também não era muito levado em consideração. Ele não era reconhecido pelas ideias que tinha.
Então, o texto vai falar sobre esse homem, né? E aí ele estava triste, desolado, achando que a pátria não amava, porque ninguém reconhecia o que ele fazia, porque ele não tinha o reconhecimento de ninguém, do jornal, do governo, da população, da sociedade como um todo. E aí o personagem, narrador personagem, que está, né, que é presente no texto, no finalzinho ele vai conversar, ele respeita a dor, ele tenta consolar dizendo que em todos os países também muitas pessoas têm boas ideias e não são reconhecidas. O homem está desolado e diz que não, que no Brasil nada sustenta a luta das pessoas que querem fazer coisas diferentes. E quando chega ao final do texto, o narrador é surpreendido porque acha que ele desolado é uma quebra de expectativa, né? Acha que ele desolado vai abrir mão de tudo e tudo mais, e de repente ele tem outra ideia sobre os bambus que ele vê mexendo, fazendo um leve vento. Ele diz, os bambus poderiam ser utilizados para encanamento, seria uma boa economia para o governo. Então, a hora que tudo estava acabado, né? O narrador achou que estava tudo acabado, que, enfim, o homem estava convencido de que não adiantava pensar mais ideias para o Brasil, surge essa nova ideia, né? Então temos aí no finalzinho do texto também uma quebra de expectativa quando ele parece já estar vencido, quando parece que ele não tem mais expectativas em relação às próprias ideias, e quando surge uma outra ideia, ele mostra que o hábito dele não parou e não vai parar. Então essa é a ideia geral do texto, beleza? Bom, então vamos voltar aqui ao início, chamar a atenção de vocês para alguns tópicos. O homem e suas ideias sintetiza, embora não deixe claro exatamente que ideias são essas, nem que homem é esse, mas é um título que dá uma ideia geral do que se trata a história. Tá? E aí a gente precisa dividir esse momento em duas análises, uma análise que é mais tipológica e uma análise que está voltada mais para o gênero, que é a função social do texto. Então, o conto é um gênero. A função social do conto é o entretenimento, certo? E esse entretenimento abarca, abrange qualquer temática. Então, uma das características do conto também é poder ter uma história, uma narrativa sobre qualquer temática. Beleza? Além disso, em sua estrutura, o conto é classificado como um gênero de narrativa curta. O que é uma narrativa curta? Apresenta só um conflito, né? Só um clímax, só um desfecho. Tem só uma história. Diferente de outras narrativas mais extensas, como o romance ou a novela, que podem envolver mais de uma história acontecendo juntas ao mesmo tempo. O conto, por exemplo, é uma história só. Por isso, narrativa curta, né? Nós percebemos nesse gênero, que é uma característica também do conto, de não ter muitos personagens. Pessoas são mencionadas no texto, mas que participam de fato da ação, não existem muitos personagens. Nós temos o narrador, temos o homem das ideias e podemos marcar como secundários o prefeito, quando ele profere algumas palavras aqui, né, o secretário, desculpa, e exatamente, o secretário quando ele profere a seguinte frase, esse diabo, lá temos o homem das ideias, mostrando outras pessoas que conviviam com esse homem, tá? Então essas são as características do gênero. Assim, ainda falando sobre gênero, linguagem, por ser um gênero do entretenimento, por ser um texto narrativo, a linguagem, ela é bem subjetiva e literária. Então, vocês vão perceber ao longo do texto que em alguns momentos há um exagero, marcando a hipérbole, né? Em alguns momentos do texto há também uma gradação, beleza? Que vai marcar a sucessão de substantivos, dando aquela ideia de que algo está ficando cheio. Então, você percebe no conto vários, eu estou aqui buscando, percebe no conto várias figurações da linguagem, né? Uma cigarra começou a estridular e os bambus agitaram-se um pouco. Há um leve vento. Então está dizendo que as cigarras, ao começar a estridular, os bambus se mexem e começa o vento. Isso é uma linguagem literária. Embora apresente ou não figuras de linguagem, a literariedade vem do subjetivismo e vem da construção estética da linguagem, certo? E aí quando vai essa parte aqui, ó, ele abaixou a cabeça para o chão, ingrato da pátria que o havia criado, mas não soubera animar no ar do trabalho. A pátria o havia criado, a gente tem uma personificação. O criar aí é uma atitude humana. E a pátria como um todo é feita de homens, mas a pátria não é humana. Então temos personificação nesse exemplo também, um pouco de metonímia,
certo? Então tem algumas figuras de linguagem que vão passando aqui ao longo do texto. Tudo bem? Bom, então além da característica de poder trabalhar de qualquer tema, de ser uma narrativa curta, de ter uma linguagem literária, podendo utilizar vários recursos da linguagem, como gênero, ele tem um meio de circulação. Esse conto pode atingir um público de modo geral, crianças, adolescentes, adultos. Beleza? Bom, então agora a gente vai falar da tipologia, que é o que diz respeito às características textuais do texto narrativo. Então vamos lá, foco narrativo, primeira pessoa, nós temos um narrador que começa a história, conheci-o no tempo que trabalhava na Fonfon. Então no início do texto é narrado em primeira pessoa, dizendo que quem está contando a história é um personagem. Quando ele começa a falar do homem, ele passa para a terceira pessoa, mas não deixa de ser o personagem, ele está falando sobre o homem, mas ainda como personagem. Quando a gente chega ao final do texto, a gente percebe quando ele vai consolar, dá conselho ao homem e suas ideias, né? O homem e as ideias dele, vai dar o conselho, calma, ao homem, percebemos que ele de fato é personagem e ele continua no texto. Beleza? Já falamos dos personagens, de modo geral são esses dois, o narrador e o homem com suas ideias. Falamos do tempo, não falamos do tempo, o tempo é cronológico, vai mostrando uma sequência de fatos de forma racional dentro da passagem do tempo, beleza? O espaço, quando eles focam na conversa entre narrador e personagem, o espaço ocorre embaixo da sombra de uma jaqueira, e o enredo foi o que eu comecei falando, né, abrindo o capítulo aqui dessa aula para vocês, de que era um homem que tinha ideias, que não era valorizado, certo dia ele ficou triste e o personagem, que é o narrador, aparece para aconselhá-lo, achando que ele ia mudar de comportamento em relação às próprias ideias, e ele não muda. Então nós temos o enredo de modo geral feito aí. E aí, vamos voltar às partes do enredo, né? A apresentação tá aqui, ó, conheci um tempo, tudo mais, andávamos esse tempo na febre dos melhoramentos, das construções, um dia era uma avenida, era uma ponte. Então, quando ele para aqui, ó, não foram precisos muitos dias, mas foram precisos alguns. Andava por esse tempo na febre dos melhoramentos, das construções, e todo momento ele lembrava este ou aquele jornal uma ideia. Um dia era uma avenida, até então ele está dando ideia, procurava ministros, era um pingar de ideias diários e constante. Eu posso imaginar essa tela todinha como apresentação. É de crer que após o almoço aí você começa a entender o conflito, que ele tinha ideia, as pessoas não valorizavam a ideia, ele insistia com a ideia, ele ia atrás das autoridades, ele pedia enquetes, ele sugeria autores para folhetim, ele sugeria sessões, e ele começava a criar toda aquela situação com vários segmentos da sociedade para tentar realizar as próprias ideias. Esse é o conflito, beleza? O clímax é quando narrador e personagem estão conversando debaixo da árvore e ele vai, né? Então começa aqui o clímax, né? O que se há de fazer? A terra não estima seus filhos, e o narrador tentando consolá-lo, não, mas em todo lugar é assim, né? E ao mesmo tempo vendo que não havia uma valorização dele, espera-se. Então, o clímax bom, a partir disso, né, dessa tristeza, dessa desilusão, desse desalento, ele vai parar de ter essas ideias e divulgar para as pessoas. E aí o desfecho, pessoal, o final é justamente aqui, acabo de ter uma ideia. Peraí, de novo, né? Que ideia é essa? Aí quando ele fala a ideia, o narrador sai devagar, em silêncio, pensando, talvez, né? Não, essa pessoa não tem mais solução, não tem mais jeito. Beleza? Então passamos por toda a questão dos elementos da narrativa. É interessante também chamar a atenção de vocês que o conto é um gênero tipicamente narrativo, certo? Um conto tipicamente narrativo. Mas ele pode apresentar trechos de outras tipologias também. Ok? Vocês vão perceber que aqui no início, né, ele vai trazer sequências descritivas. Quando ele fala um pingar de ideias, diário, constante, teimoso, ele está falando sobre essa forma de pingar a ideia, que é todo dia, que é constante, que é teimoso, está caracterizando esse pingar de ideias. Quando ele diz aqui em cima, era um homem pequeno, magro, com reduzido cavanhaque, o que ele está fazendo? Ele também está usando esse trechinho descritivo para fazer a descrição
do personagem, do homem que tinha as ideias, tá? Então vocês vão perceber que o conto predomina a tipologia narrativa, mas esse conto em especial vai trazer várias sequências descritivas. Ora descrever situações, ora descrever o próprio personagem, ora descrever o ambiente, que era a sombra de uma jaqueira, já é uma descrição do ambiente onde houve a conversa. Beleza, pessoal? Então vamos recapitular. Falamos da temática do conto, analisamos o conto enquanto gênero, analisamos as características tipológicas da narrativa do conto, beleza? E percebemos também que temos nesse conto tipologias descritivas. Conversamos um pouco por cima também sobre as figuras de linguagem presente, por se tratar de um texto literário e ter muita liberdade ao trabalhar com a linguagem. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho o conto, espero que vocês tenham gostado desse conto do Lima Barreto. O Lima Barreto é, de fato, um escritor de reconhecimento nacional, muito lindo, é um clássico brasileiro, tá? E se vocês tiverem oportunidade de ler outros contos desse autor, eu acredito que vocês vão gostar, beleza? Então é isso, meninos. Hoje a nossa aula foi sobre Ele e Suas Ideias, um conto de Lima Barreto. Um beijo para vocês, até a próxima, fiquem com Deus e